mesma maneira, Laura, eu vou contar teu tempo. A Laura escreveu o artigo intitulado A Proteção do Idoso Consumidor na Saúde Suplementar. 2 pontos. Judicialização das negativas de cobertura e abusividade das cláusulas baseadas no rol da ANS. Pode começar. Bom dia a todos. Bom dia, minha orientadora Fernanda. Bom dia, avaliadora Letícia. É um prazer estar aqui na frente de vocês nesse capítulo tão importante da minha jornada. Eu sou formanda e com muito orgulho apresento o meu TCC intitulado A Proteção do Idoso Consumidor na Saúde Suplementar, Negativas de Cobertura e o Conflito do rol da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Esse tema tem um significado muito especial para mim. Vou chorar. No início do ano, a minha avó, ela se acidentou, foi atropelada e quando ela estava se recuperando, ela teve um AVC. Foi um momento de muita frustração e fragilidade na minha família. Eu entendi a importância de ter um plano de saúde nesse momento, naquele momento de tanta fragilidade na terceira idade. Além disso, esse ano eu estagiei no escritório de advocacia voltado a direito do consumidor, responsabilidade civil e direito à saúde. Eu atuei especialmente em casos de negativas de cobertura e percebi que aquilo era algo muito recorrente, não só no caso da minha família, mas com muitos idosos. Teve um caso que me marcou muito, que foi de uma idosa que ela pagou por anos o plano de saúde dela e no momento que ela mais precisava, ela teve o plano dela negado sob a justificativa de que não estaria, o tratamento dela, o medicamento do câncer, não estava no rol da ANS. Ela pagou o plano dela por anos, no momento mais importante, ela não teve essa cobertura seguritária. Felizmente nós conseguimos ajudar ela e foi um processo, uma liminar bem rápida. Ela ficou muito feliz, muito aliviada. Eu fiquei muito feliz de poder ajudar ela. E isso despertou esse desejo de estudar mais a fundo a proteção jurídica dos idosos. Porque, na minha opinião, são as pessoas que mais precisam do plano de saúde, que mais enfrentam doenças, debilidades, fragilidades, são os idosos. Então, meu problema de pesquisa é analisar a lei, a nova lei que atualizou a antiga lei dos planos de saúde, a lei 14.454 de 2022, que tornou o rol da ANS exemplificativo. E se essa lei pode ser aplicada aos contratos que foram assinados anteriormente à sua vigência, que foi no caso dessa senhora que nós atendemos. Ela pensava, nossa, eu paguei a minha vida inteira, finalmente vou ter a cobertura necessária. Mas justamente naquele momento, por causa desse lapso temporal, ela não tinha cobertura. Diante disso, por ser um fenômeno muito frequente, acontece que no nosso judiciário atual acontece o fenômeno da judicialização das negativas de cobertura. Mas, felizmente, a maioria desses processos, a gente consegue efetivar o direito e a cobertura necessária. O método utilizado foi indutivo com pesquisa bibliográfica, documental, mas principalmente analisando a doutrina e a jurisprudência atual. Os capítulos 1º, 2º e 3º, eu analisei alguns princípios fundamentais do direito do consumidor, sobretudo com a Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Defesa da Pessoa Idosa. Então, principalmente, o princípio mais importante é o princípio da vulnerabilidade, que é a base do nosso arcabouço jurídico do Código de Defesa do Consumidor, que parte da premissa de que todo consumidor é vulnerável, ou seja, principalmente nos contratos de adesão que os idosos assinam sem entender muito bem as cláusulas e precisam assinar esse contrato sem saber muito bem, sem saber interpretar. Então, parte do pressuposto que eles são mais vulneráveis e o fornecedor tem esse objetivo de ajudá-los. Mas, em relação às pessoas idosas, existe o conceito de hipervulnerabilidade, já que a gente entende que os idosos são mais frágeis emocionalmente, cognitivamente, e agrava esse desequilíbrio. Também analisei os princípios voltados à saúde suplementar.
boa-fé objetiva dos contratos, que exige conduta leal, transparente e cooperativa, o equilíbrio contratual, que impede que o fornecedor imponha desvantagens injustas, e principalmente por função social do contrato, que determina que o contrato sirva à vida e não ao lucro. E claro, o nosso princípio mais bem supremo da nossa Constituição Federal, que é a dignidade da pessoa humana, que é o valor máximo que norteia todo esse debate. Bom, trago alguns dados importantes. O setor da saúde suplementar é um dos mais lucrativos do mundo. A saúde não tem como ser economizada. Se tu está entre o leito de morte, não tem o que tu faça. Tu precisa desembolsar aquele valor, porque é o bem da vida que está em risco. O setor da saúde suplementar, ele mobilizou mais de 200 bilhões por ano e atende 50 milhões de pessoas aqui no Brasil. Apenas no primeiro trimestre deste ano, registrou um lucro líquido de 7,1 bilhões, ou seja, o maior lucro da história desde 2018. E quando a gente volta na justificativa dos planos de saúde de negarem, eles sempre dão essa perspectiva de desequilíbrio, de crise financeira, de desequilíbrio ali, lucro, e não, enfim. Apesar disso, as negativas só aumentam. Em 2024 e 2025, 69,5% das liminares em saúde suplementar foram felizmente deferidas pelo Judiciário, e em ciclos anteriores esse número chegou a 87% de procedência final. Ou seja, quem mais lucra é quem mais nega, e quem mais sofre é o idoso. Mas enfim, temos pouco tempo, vou falar aqui a parte mais delicada do meu trabalho, que é a questão de que esse tema ele teve mudanças legislativas em pouco tempo. Em junho, anteriormente, a Lei de Planos de Saúde, a Lei 9.656 de 98, ela não defendia a natureza jurídica do rol da ANS. O rol da ANS, ele é um rol, um parâmetro, uma base legal de que os consumidores saibam o que o plano de saúde pode cobrir, tratamentos, medicamentos, enfim. Só que tinha essa ambiguidade que abria brechas para as operadoras, não se sabia se o rol era taxativo ou exemplificativo. Em junho de 2022, o STJ julgou o tema 1029 e afirmou que o rol da ANS era taxativo, mas admitindo algumas exceções, o chamado rol taxativo mitigado. Essas exceções dependiam de critérios mais raros. Ou seja, os critérios já existiam aqui, mas a lógica era mais restritiva. A regra era taxativo, mas só cobre em casos especiais, que o idoso deveria, enfim, entrar na justiça e pedir. Então, em setembro de 2022, então, veio a nova lei dos planos de saúde, 14.000, que alterou o artigo 10º e transformou finalmente o rol em exemplificativo, mantendo praticamente os mesmos critérios. Mas apenas 4 meses depois, em 2024, o STJ voltou a julgar a questão e afirmou que a nova lei não retroage. Ou seja, voltando para o problema de pesquisa, o contrato assinado anteriormente não poderia usar essa nova lei do rol exemplificativo. Por fim, em 2025, pouco tempo depois que eu estava terminando esse TCC, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, o nosso órgão maior guardião da nossa Constituição, ao julgar o ADI 7.265, que confirmou definitivamente que o rol é exemplificativo e fixou 5 critérios cumulativos: prescrição médica, inexistência de alternativa eficaz no rol, comprovação científica robusta, recomendação da Conitec ou órgão internacional e registro na Anvisa. Mas a gente sabe que na prática quase todos sempre estão preenchidos, porque um médico dificilmente vai prescrever algo sem a comprovação científica. Na prática, os critérios são parecidos desde 2022, o que muda é a lógica. O STJ tratava como taxativos com exceções. Agora, a lei, a regra geral, a natureza jurídica é exemplificativa. A minha conclusão, então, é que a judicialização virou o único caminho para garantir o mínimo para os idosos. Nós já temos bastante avanços nas nossas leis, mas na prática a judicialização acaba sendo a regra
mas felizmente o judiciário atua como regulador e a maioria dos casos as unidades sempre são deferidas a favor do consumidor idoso. 5 segundos para professora Letícia. Bem, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Entendo que tenha partido, né, de uma dor pessoal tua. Eu sinto muito por isso. Trabalho muito bom, né, muito bem feito. Sobre bibliografia, que eu acho que colocaram algumas notas, tem um livro que é específico sobre isso, sobre a saúde suplementar. Mas, tirando isso daí, um trabalho muito bem feito. Mas deixa eu te perguntar, até a pergunta que eu vou te fazer, esses dias aqui no médico, foi até acompanhar, eu não fui eu no médico, são essas pessoas que eu nunca fui plano de saúde, né? Sim. Eu tô louco. A senhora defende os planos? Não. Não defendo, mas o médico me falou uma coisa que... E aí a minha pergunta pra ti. Tá. Ele disse, Letícia, ele é meu amigo porque eu fui advogada dele, olha que coisa, eu fiz o divórcio dele. E agora tem parente que se trata com ele, disse, olha como é a vida, né? Então ele disse assim, Letícia, eu entendo que no futuro nós vamos voltar à medicina antiga, que cada um vai pagar sua consulta. Porque ele é oncologista. Então ele explicou o que cada medicamento desses para câncer, para alguma coisa, é em torno de 100 mil reais. A gente paga uma média de plano de saúde 3 mil, 4 mil, 5 mil por mês. E são remédios que as pessoas tomam semanalmente. Sim. A minha pergunta é, como é que fica essa equação? Veja, eu não tenho pena da Unimed, eu não tenho pena do Bradesco, mas eu me preocupo com essa equação. Sim, né? sim. Porque são remédios geralmente muito caros, tratamentos. Se tu pegou medicamentos, a gente está falando de home care, coisas desse tipo, né? Sim. Então, a partir dos meus estudos, eu concluí assim, que normalmente o que acontece é que a lógica mercantil dos planos de saúde quase sempre é negar, assim, de ofício os tratamentos e medicamentos. Porque eles sabem que não vai ser todo consumidor que vai recorrer à justiça. Eles sabem também que muitos acham que não vão conseguir por falta de conhecimento, por não saberem dos seus direitos. Então, é essa lógica, uma lógica muito capitalista, porque, enfim, vai contra a dignidade da pessoa humana, mas a partir dos dados estatísticos é muito comum as negativas. Eu acho que as pessoas, por essa saúde, eu acho que a busca justiça fica mais caro ainda, porque eu já processei a Unimed, um cliente, é claro, e foi uma ação muito boa, era um state especial que eles sabem. E os honorários, eles pagaram honorários ainda, quer dizer, uma coisa, se tiver que pagar 150 mil para o cliente, teve que pagar particular, o procurador do Estado, Eu entendo. E mais 15% de honorários para mim, né? Sim. Ficou mais caro ainda o negócio. Sim, é realmente muito caro, mas eu gostaria de ressaltar aqui que o setor de saúde suplementar é um dos mais lucrativos do mundo. Só no último ano foram 200 bilhões, então eles lucram muito, sabe? E tem quase tudo é negado, sabe? A pessoa no momento de maior fragilidade ela tem a negativa. Então eles, infelizmente essa é a lógica, sabe? Eu trabalhei vendo casos, analisando contestações e é ridículo os argumentos que eles apresentam, sabe? É isso, eles partem do pressuposto que as pessoas, infelizmente, não vão recorrer na justiça. Eu tive na prática vendo isso, atendendo aquela senhora falando que ela achava que ela ia morrer, que ela não ia conseguir aquilo. Porque os planos, eles dão esse diálogo de que não, tu não consegue, infelizmente, então demorado as pessoas morrem, né? Exatamente. Então, eu não tenho pena dos planos de saúde, eu acho que eles realmente têm que não, pagar. Não, eu também não tenho pena deles. Eu só penso a longo prazo como é que a gente ia ficar. Sim. Eu fiz uma conta que 50 pessoas pagam uma pessoa com remédio de câncer. Sim. 50 planos, né? Sim. Mas, enfim, matemática não é meu forte, eu fiz uma análise, assim, mais geral, mas a minha conclusão, segundo o meu estudo, é essa lógica mercantil, altamente lucrativa, e vejo as pessoas sofrendo, esperando, e é muito recorrente isso. E eu pretendo muito advogar em causas assim, e me especializar na área de direito e saúde. Tudo bem. Obrigada. Que legal! Uhul! Parabéns! Passou. Eu não sei, isso é